Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and, obviously, zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Hello, Nigel here. As an owl, I love to be awake all night, but allergy sufferers like you probably don't feel the same. So take Xyzal at night to relieve allergies while you sleep. Then wake up fully refreshed for a more productive day. Xyzal works fast and offers 24-hour continuous relief from sneezing, runny nose, itchy watery eyes, and itchy nose and throat, so you can enjoy doing the things you love all day long. Be wise all. Take Xyzal at night. Use as directed. Starts working in 45 minutes. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, gente, tudo bom? Sou Cash, tudo bom? Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas experiências minhas, né? Bom, sou Cindy, sou moradora aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte do Rio de Janeiro. E desde sempre eu tenho uma sensibilidade, digamos assim, né? Cresci na igreja católica, quando começaram a surgir essas coisas assim esquisitas, eu já adulta, até entrei um pouquinho pro espiritismo, participei de centros, mas hoje eu acredito no etéreo, né? Não, a coisa mais ampla. Bom, desde sempre eu tive sensibilidade, meus amigos também ficam sempre atentos quando eu mando uma mensagem perguntando se tá tudo bem, porque normalmente eu sonho, eu ouço, eu vejo. Doideira. Tem algumas histórias, eu escolhi algumas aqui para poder contar para vocês, de repente conto outras mais à frente, né? Bom, nós morávamos numa casa, eu sou de uma família de imigrantes, somos 4 filhos, eu sou a terceira de 4 filhos, né? E na nossa primeira casa, o pátio separava o quarto dos meus pais do restante da casa, da cozinha, da sala, tudo mais. Então, mas o pátio era o divisor. E a janela da sala, ele dava para esse pátio. E essa casa era muito esquisita, ficava perto de um cruzamento e de vez em quando aconteciam acidentes ali. Acidentes de carro mesmo, as pessoas ultrapassavam o sinal, mais pela madrugada, e aí aconteceram os acidentes. Já houve acidentes onde o morto ficou na porta da nossa casa e nós tínhamos que sair no dia seguinte cedo, então minha mãe botou um véu na nossa cabeça pra gente não ver a pessoa que estava ali deitada, né? A gente não fica com aquela imagem na cabeça, mas você, criança curiosa, você, né, dá uma espiadinha e aquilo fica na sua mente. E aí a casa, essa janela que dava pro pátio, né, da sala, sempre, não só eu, mas outra irmã minha mais velha, que também é muito sensível, a gente sempre troca figurinha sobre isso, porque a gente, enfim, sente muitas coisas, absorve também. A gente via vultos correndo, assim, e vultos pretos, vultos brancos, mas era sempre correndo, sempre como se tivesse, tipo assim, um vento passando, né? E algumas vezes dava medo, algumas vezes não dava medo. E aí isso, não sei, eu acho que variava, né? Uma vez essa minha irmã mais velha, ela sempre gostava de ficar à noite de madrugada vendo TV. E uma vez eu ficava escondida, né? Meus pais não deixavam a gente ficar vendo TV até muito tarde, assim. E aí ela vendo TV, ela sentiu uma mão tocar na perna dela. E ela tomou um susto. Pensou que fosse eu assustando ela, sabe? Tipo, estou aqui escondida, alguma coisa assim.
E quando ela aí tocaram nela de novo, ela falou, para, Cindy. E aí, quando ela foi ver, não era ninguém. E ela não estava vendo nada de terror, nada do gênero, assim. Ela estava simplesmente vendo TV de madrugada. E aí, ela, morrendo de medo, desligou a TV, foi deitar, porque ela não conseguiu mais ficar ali, naquele momento. E aí, coisas desse tipo sempre aconteciam nessa casa. Isso é uma história. Nós nos mudamos para uma casa numa vila. Essa casa era casa de rua, né? Você saía da casa, já dava pra rua. Depois, com os anos, nós nos mudamos para uma vila. E era uma vila que tinha umas pessoas... Tinha uma casa embaixo e nós morávamos na casa de cima. E a casa tinha terraço. Essa casa, pensa numa extensão de casa que os cômodos ficavam um ao lado do outro. Então, começava com o quarto dos meus pais, sala, cozinha. No final da cozinha ficava o banheiro e depois... Do lado da cozinha ficava nosso quarto. E todos nós dormíamos no mesmo quarto, tá? E nesse corredor, pra você, né? Pra você ir ao banheiro, você tinha que atravessar o corredor, que era a passagem inteira da cozinha. Então a gente sempre evitava, né? A gente tinha um medo de noite, enfim, de dormir e tal. Antes a gente não dormia com a luz acesa, então era tudo um breu de fato. E tiveram alguns episódios noturnos assim. É sempre à noite que acontecem essas coisas. Eu acho isso incrível. Começamos a ouvir um barulho. Aí minha irmã mais velha, depois a gente conversando, descobriu que ela também ouvia barulho. Sabe quando alguém vai... Sabe os talheres, quando você lava, deixa no escorredor de talheres? E aí, por exemplo, você vai comer um abacaxi, você tem que escolher qual faca que você vai usar. Então era assim, era um barulho de... Parecia que a pessoa estava mexendo os talheres para escolher qual deles a pessoa escolher para, né, usar. E isso foram noites repetidas. Nós nunca vimos nada, mas, por exemplo, sentimos presença na porta do quarto. A porta do quarto sempre dormia de porta aberta, né, para ficar mais arejado. E do lado da porta tinha uma cômoda, então é como se alguém estivesse exatamente ali na cômoda em pé. E eu dormia de costas para a porta e eu ficava com medo de olhar para trás, assim, era um calafrio, sabe? Porque você sentia uma presença ali mesmo. E num desses episódios de cozinha, uma vez eu acordei de noite sem problema nenhum para ir ao banheiro. Fui ao banheiro, que era no final do corredor da cozinha. Quando eu voltei para entrar no quarto, eu cometi o erro de olhar para o corredor, né, da cozinha. E aí eu vi minha avó. A minha avó, a mãe da minha mãe, estava em pé, assim, do jeitinho que ela sempre ficava. Ela usava um vestido até abaixo do joelho, mais ou menos. E ela simplesmente estava ali, em pé, olhando. Não era uma cara de desespero, também não era um sorriso, porque ela era uma pessoa sempre muito séria. Mas simplesmente ela estava ali olhando. Nossa, me deu um calafrio. Voltei pro quarto, deitei, fechei o olho e comecei a rezar. Nesses episódios assim, minha mãe sempre falava pra gente fechar os olhos e rezar, né? E era a única alternativa mesmo que ficava ali naquele momento. Então, ainda com esse episódio de avô, só pra finalizar aqui, meu avô, irmão da minha pai da minha mãe também, né? Gostava muito de fumar, fumava desde muito cedo, desde os 13 anos. E ele faleceu de efisema pulmonar. E tudo bem, enfim. Né, aceitamos, entre aspas, né, a ida dele, porque ele foi depois da minha avó, então a gente acabou tendo mais carinho, né, porque a gente morava muito longe dele e tudo mais. Só que hoje, quem mora nessa casa são os meus tios, o irmão da minha mãe com a sua esposa. Então, quando nós vamos visitá-los, ficamos nessa casa do meu avô, então tem uma coisa afetiva muito grande. Meus tios saíam para trabalhar durante o dia e eu ficava ali na casa durante o dia, só que acabava nem ficando, eu aproveitava, ficava na rua, ficava brincando, enfim, saindo, passeando com amigos, primos e tudo mais. Um dia eu estava na porta da minha casa com uma amiga e ela estava me esperando pra gente sair. E aí eu senti um cheiro de cigarro. E eu falei, nossa, tá sentindo o cheiro de cigarro? Aí ela, ai, Cindy, você vai dizer que você tá fumando agora? Eu falei, não tô fumando, só que tá vindo lá de dentro. Eu vou dar uma olhada, né? Vai que tem, sei lá, alguém esqueceu o cigarro ali, não sei. E aí, a casa, quando você entrava, era um jardim na entrada. Você tinha duas portas, né? A porta do jardim. E depois que você passasse a portinha do jardim, tinha o pátio de fato, que tinha uma mesa
que ficava ali no pátio, uma mesona, e do lado direito começava a casa. Então tinha como se fosse um sofá do lado de fora. E aí o sofá ficava debaixo da janela da sala. E aí começava a casa, a cozinha, enfim, tudo mais. O meu avô tinha mania de sentar ali, nesse banquinho, nesse sofazinho do lado de fora, pra fumar, né? Pra sair de casa pra fumar, porque minha avó não gostava do cheiro e tudo mais. E aí, quando eu entrei na casa pra ver se tinha alguma coisa, passei pela segunda portinha depois do jardim. Quem é que eu vejo sentado no sofá do pátio? Meu avô. Ele tava do jeito dele, sentadinho, com a perninha cruzada e fumando o cigarrinho dele. Eu via tudo, todo o corpo dele, a fumaça do cigarro. E eu sabia que não era carne, né? Porque você sabe que a pessoa faleceu, mas você estava vendo ali que não era carne, mas também não era uma coisa branca, uma coisa assim, sem formato. Era exatamente ele. Eu olhei, pisquei pra saber se ele realmente estava ali. Ele continuou ali. Eu só dei meia volta e eu falei assim, é só meu avô fumando cigarro. E minha amiga, assim, ficou em choque. Como assim, seu avô? A gente chamava ele de Papi, né? Um nome carinhoso. Eu falei, não, é só meu avô fumando cigarro. E aquilo ali, assim, me deu um misto de felicidade, né? Porque fazia muitos anos que eu não ouvia por conta da distância. E não me deu medo, assim. Claro que à noite eu tinha medo de ficar sozinha na casa, ou perambular pela casa, mas mais pelo ser noite, né? Não por imaginar que alguma coisa pudesse de fato acontecer. Não acredito que meu avô viria pra me assustar, por exemplo. Mas, assim, essa foi uma sensação boa, assim, saudade e nostalgia, sabe? E ele só tava ali fumando o cigarrinho dele. Foi um sentimento bom. E, bom, pelo tempo, fico por aqui. Eu tenho mais histórias pra contar, mas aí fica por um outro momento. Obrigada, Zoucas, pela oportunidade. Eu tô aqui maratonando, caí de paraquedas nesse podcast. Tô amando. É isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, pessoal do Relatos. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão escutar esse áudio. Meu nome é Dalila. Eu sou aqui de Paraisópolis, Minas, no interior de Minas. Tenho 29 anos. E esse relato que eu vou contar agora aconteceu quando eu tinha mais ou menos 5, 6, 7 anos por aí. Meu pai, ele era retireiro, né? Para dar um contexto para vocês a história. Meu pai, ele era retireiro, né? Ele cuidava de fazenda, tirava leite de vaca. E ele sempre estava indo fazenda, né? E a gente foi morar em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E nesse lugar, sempre a gente escutou, desde que a gente pisou lá, né? Na época minha mãe era casada com meu pai. Desde quando a gente pisou lá, a gente escutava muito que era uma cidade de muita lenda folclórica. Tinha muita lenda envolvendo mula sem cabeça, saci, bola de fogo, esse tipo de coisa. E quando a gente foi morar lá, a gente sempre escutava esse tipo de história, né? Das pessoas contando pra gente que viu a mula sem cabeça e tal. E eu era muito criança, né? Eu escutava e nunca vi esse tipo de coisa. Só que quando a gente começou a morar lá, na época ainda usava lamparina, a querosene, sabe? Não tinha luz elétrica ainda na fazenda que a gente morava. E chovia muito. Era um lugar que chovia muito, 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 muito. E ao redor da nossa casa, assim que a gente morava, era muito arborizado. Então toda vez que chovia muito forte, caía muita árvore. Graças a Deus não caiu uma árvore, né? Em cima da nossa casa tinha um pé de eucalipto muito grande. Eu sempre tive muito medo desse pé de eucalipto cair em cima da minha casa. Então toda vez que começava a chover, eu pegava o meu colchão da minha cama e colocava no quarto da minha mãe e do meu pai pra dormir lá, porque eu tinha muito medo desse eucalipto cair.
E toda vez que chovia, quando eu mudei lá, eu nunca reparei nisso, na verdade. Eu fui reparar depois de um tempo. Toda vez que eu dormia lá, eu escutava vários barulhos de atabaque, né? Hoje eu sou um bandista, eu entendo que é um atabaque. Eu achava que era tambor na época, né? E barulho de corrente, atabaque, pessoa gritando socorro, socorro. E eu não conseguia dormir. E meu pai saía de manhã, né, pra tirar o leite da vaca. Entre 2, 3 horas da manhã, levantava pra tirar o leite da vaca. E eu continuava acordada. Enquanto ele não saía, enquanto a chuva não passava, eu não conseguia dormir. E toda vez que chovia, eu escutava o mesmo barulho de atabaque, tocando, como se estivesse tocando atabaque. E barulho de corrente batendo, e gritando socorro, socorro, me tira daqui. E isso passou, né? Pra mim, eu era criança, né? Eu tinha 5, 6 anos, mas eu nunca tirei isso da minha memória. E foi passando os anos, minha mãe terminou com meu pai, a gente voltou pra minha cidade natal, que é Paraisópolis, Minas. E eu entrei pra Umbanda em 2015. E um belo dia eu perguntei pra uma entidade o que era, né? Porque eu sempre escutava o barulho de atabaque. Na verdade, quando eu entrei no centro, que eu fui a primeira vez no centro, eu escutei o barulho do atabaque tocando. Eu falei, era esse barulho que eu escutava quando eu era criança. Quando chovia, que eu tinha medo. Eu não sei a relação da chuva com o atabaque, mas toda vez que chovia acontecia isso. Aí, quando eu entrei pro centro, a primeira vez que eu fui, né, no centro de Umbanda, que eu escutei o atabaque a primeira vez, eu falei, era esse barulho que eu escutava. Aí, quando eu entrei pro centro, eu perguntei pra uma entidade que barulho era esse que eu escutava. E a entidade me falou que era minhas entidades me chamando, já desde muito pequena. Pode não parecer uma história aterrorizante, uma história, mas pra mim faz muito sentido. É uma história que me emociona muito, porque já é o contato das minhas entidades, né, desde cedo comigo, me chamando, né, já mostrando minha mediunidade pra mim. É que eu contando não tem tanta emoção, mas eu sentindo quando eu era criança, eu lembro até hoje. Pra mim era muito, muito forte, sabe? E o outro relato é da minha mãe. Minha mãe, ela, assim que ela teve uma irmã mais nova, hoje ela está com 12 anos, né? Na época aconteceu essa história. Ela tinha 1 aninho, ela ia fazer 1 aninho, ela ainda mamava, né, no peito da minha mãe. Minha mãe trabalhava fora de noite, numa lanchonete. Minha mãe começou a se sentir muito mal. Muito, muito mal. Minha mãe começou a passar muito mal, de vomitar e passar muito mal. Aí ela começou a ficar toda amarela, meio que icterícia no corpo inteiro, né, amarela, o olho, em volta do olho. E ela foi no pronto-socorro e a médica falou, ó, você tá com hepatite, então suspende a amamentação da sua filha e a gente vai te observar. Só que fizeram exame de sangue, não deu hepatite. Ela falou assim, ó, eu acho que é só vesícula, então. Fez o ultrassom e deu lá que minha mãe tava com várias pedras na vesícula. Aí minha mãe voltou pra casa com dor, né, morrendo de dor, amarela, passando muito mal. E nessa época minha mãe já era da Umbanda, né? Aliás, foi a minha mãe que levou pra Umbanda. Minha mãe nessa época já era da Umbanda. E minha mãe pediu, né, pra uma entidade que tem lá no centro ajudar ela. Aí foi indo, foi passando o tempo e ela esperando a vaga pra fazer a cirurgia dela, pra retirar a pedra, retirar a vesícula. Foi passando ela sentindo dor e a médica passando remédio. Aí um dia lá no centro, né, que a gente frequenta até hoje, inclusive, isso faz 10 anos atrás, 11 anos atrás, é verdade.
ela pegou e falou, olha, faz uma cirurgia espiritual em mim, que eu tenho uma pedra na vesícula, preciso operar, e eu não quero ter que operar. A entidade falou, tá bom, eu vou fazer. Aí um belo dia ela deitou pra dormir, ela cansada, ela estava muito cansada, ela deitou pra dormir e ela sonhou que essa entidade veio no sonho dela. Essa entidade é um médico. Ela sonhou com esse médico, Dr. Saulo, o nome dele. Ela sonhou com esse médico. E esse médico fez uma cirurgia espiritual nela. Ela lembra que ela sonhou que ela estava deitada numa maca de cirurgia. Ele veio e falou pra ela, olha, a gente vai fazer um corte aqui em cima, né? A gente vai fazer um corte em você. Vai retirar o que está te fazendo mal. A gente vai te fechar, tudo bem. Você vai acordar no outro dia, você não vai ter sentido nada. O mínimo que você vai sentir é uma tontura, porque a gente tá usando energia, né? Pra te curar. Mas pode ficar tranquilo que você não vai precisar fazer a cirurgia terrestre, né? A cirurgia na Terra. Ela acordou, ela não lembrava desse sonho. E ela faz, né? Todo ano, sempre ela faz, que ela pode, ela faz o autotoque, né? De mama, pra ver se não tem caroço, nada na mama. E na hora que ela levantou o braço, ela viu 2 furinhos aqui em cima da vesícula, onde fica a vesícula mesmo. Eu vou aqui, 2 furinhos não, né? Duas manchas. Eu falei, nossa, mas que é isso, né? Porque tem essas 2 manchas aqui. E ela lembrou do sonho. Aí ela voltou, depois de muito tempo, ligaram pra ela fazer a cirurgia, né? Ela foi fazer os exames, né? Pra ver como que tava a situação. Quando ela fez o exame, já não tinha pedra nenhuma. Não existia pedra. O médico falou, nossa, mas eu analisando... Isso foi em questão de meses, né? Não foi questão de anos, foi questão de meses. O médico pegou a ultrassom, a primeira ultrassom que ela fez, pra ver onde estava, como estava a pedra. E pegou a ultrassom 6 meses depois e falou, nossa, você não tem nenhuma pedra, você não precisa fazer cirurgia. E ela lá, com as 2 manchinhas, como se tivesse feito mesmo a cirurgia. E ela fez, né? Espiritual. E ela fala até hoje. E ela não tem mais dor. Ela não teve... A minha irmã está com 13 anos de idade hoje. 13, eu errei a idade. Ela tá com 13 anos. Ela não teve nenhuma dor mais na vesícula. Ela não precisou fazer a cirurgia. E ela agradece até hoje pela bênção que ela recebeu. E esses foram meus relatos. Boa noite e obrigada. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. And I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Galera, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais. Gente, vou ser bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo. O nosso grupo tá bombando. Várias histórias incríveis. Além de ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera brasileira, que é a nossa pasta secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil. www.apoia.se/Relatos
do Além, tudo junto e sem acento, ou clica aqui no link da descrição, manda um oi lá pra mim e fala como é que eu posso mandar, como é que eu faço pra mandar o relato, e eu vou te mandar um áudiozinho e um resuminho assim, bem simples, tá? Pra você saber. Gente, quem puder também dá força pra gente lá no Instagram, a gente tá precisando aumentar nossos números, adiciona aí a página Relatos do Além, obviamente é @Relatos do Além, muito fácil, e a gente tá postando quase todo dia, então dá essa força pra gente, vai? É isso, vou ficando por aqui, e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha.